perguntas eles têm um viés mais histórico, assim. E, enfim, a primeira é sobre em uma parte que você disse a respeito da complementariedade entre ferrovia e rodovia. E por que isso não seria possível? Aí você citou também sobre uma guerra de facas, entre aspas, né, que teria. Eu não entendi muito bem essa parte, se pudesse explicar o que isso se referia. E a segunda diz respeito à ditadura militar, porque você mesmo disse que a expansão da malha rodoviária aconteceu sobretudo durante esse período. Aí eu queria entender por que aconteceu de fato e considerando que teve aquele plano, acho que é o GESPRA, alguma coisa assim, que os militares fizeram para a retirada de uma parcela da malha ferroviária nesse período, se isso contribuiu para essa expansão. A supressão de ramais anticolônicos. E também pautando para a primeira pergunta sobre essa extensão, se essa extensão também foi promovida da malha rodoviária. Se ela foi promovida também pela pressão da indústria automobilística, que estava em ascensão na época. Isso está tudo no meu pós-doc. Vai virar livro agora. Está no pré, né? Quer dizer, não está não. Eu só fui comunicado oficialmente por e-mail que eu fiquei em primeiro lugar no edital da leitura de festa. 6 livros. Mas isso faz um mês, até agora não me ligaram para ir lá assinar o contrato. Então, eu posso dizer que só isso. Não está nada no pré. A modalidade é o seguinte. A intermodalidade, o conceito de intermodalidade, ele pressupõe complementaridade entre modais e não competição entre modais. É aquilo que eu falei aqui, um complementar o outro, porque existem vantagens competitivas para cada modal. Tem carga que é boa para o caminhão, tem carga que é boa para o avião, tem carga que é boa para o trem. Entendeu? Aí depende de uma série de questões: volume, tamanho, valor agregado, distância percorrida, o tempo de trânsito, né? Aí tem uma série de questões aqui. Comparando o preço de construir uma área rodoviária e ferroviária é bastante grande, né? Na questão financeira. O que? Na construção entre rodovia e... Muito mais barato que ferrovia. Muito mais barato. Mas muito mais barato. De construção ou de manutenção? De construção. De manutenção no longo prazo, depois que amortiza o investimento, a ferrovia se torna mais barata. Mas só no longo prazo. Entendeu? Então veja. Por que no Brasil eu faço essa leitura, que é uma guerra de faca? Porque como nós privatizamos o filé mignon, imagina que tem o maior custo-benefício no Brasil, em termos rodoviários, em termos portuários, em termos hidroviários, em termos aeroportuários e ferroviário, tudo foi privatizado. Foi realmente concessionado, né? Concessão, não é privatização. Então, o que acontece? Tudo isso foi picotado e entregue para agentes diferentes, só que cada um tem o seu interesse. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando teve a discussão sobre o trem-bala São Paulo-Rio, Oritiba, teve lobby no Congresso da Cometa, da Aviação Itapemirim, que na época era fortíssimo, da Trem da Gol, para que não tivesse o trem-bala São Paulo. Eles não querem. Eles querem continuar com o pessoal pega impulsão, eu adoro, a impulsão do Rio. Fui umas 50 vezes. Né? Entendeu? Umas 50 exagero. Foi umas 30, inclusive quando eu fui ver o time campeão do mundo, você não vai ver o seu. Eu fui de busão para o Rio de Janeiro e voltei campeão do mundo aqui na Adulto, um monte de busão para dentro do Corinthians. Mas eles não queriam, eles queriam todo mundo voltando, entendeu? Então tem essa questão que é uma competição de modais, aí quebra a essência do conceito, que é você usar as vantagens competitivas de cada modal. Então você quebra uma visão de país, aumenta o custo logístico da competição de modais, em vez de diminuir o custo logístico. Esse que é o ponto. Os milicos, na verdade sim, os milicos só engataram, a marcha começa a ser engatada com Getúlio. O Washington Luiz, ele traz a ideologia, ele começa, o embrião, um discurso, a ideologia do carro, do automóvel, o primeiro embrião normativo da questão, os 2 primeiros órgãos, o primeiro órgão público focado nisso, a primeira lei tributária, pensando em dinheiro carimbado, é o embrião. Aí o Getúlio é que. E a Juscelino mais
mas é um senador. E os milicos piram mais ainda. Então são 50 anos. Entendeu? E aí no meu pós-doc eu trago uma leitura bem interessante sobre isso. Tem várias questões aqui. Aí tem muitas questões. É uma análise muito multidimensional. Né? Aí tem um aspecto, mas vocês perguntou especificamente dos militares, né? Da ditadura. E os militares e os milicos investiram na questão rodoviária muito na mostrei o mapa ali, né? Na Amazônia. Por quê? Porque era o projeto geopolítico dos militares, tal da integração nacional, paranoia com esse integração nacional, e a Amazônia era vista como uma ilha isolada do resto do país. Precisaria conectar, e a Amazônia e o Centro-Oeste também. O Centro-Oeste eles estão a plataforma que passou na Amazônia. Então precisamos conectar o Centro-Oeste ao Sul e Sudeste, e depois o Centro-Oeste à Amazônia. Cuiabá, Santarém, Porto Velho, Manaus, Cuiabá, Porto Velho, que o JK já tinha feito para melhorar isso aqui. Vamos asfaltar Belém, Brasília. E pensando na Amazônia Verde. Porque eles pensaram o Centro-Oeste e Amazônia, dentro do Polo Amazônia, do Polo Centro, que foram programas de desenvolvimento do Centro-Oeste e da Amazônia, como duas regiões que vão ser realmente produtoras de commodities em escala gigantesca para vender para o mundo para voltar em divisa em dólar. Então foi arrebentar a Amazônia para botar boi, entendeu? Depois virar soja, milho e minério, o que tiver. O que tiver ideia ali, arranque, manda para fora e voltar com o dólar do país. Só que foi infraestrutura. Precisa de transporte também. Então, o Programa de Integração Nacional, o Programa MEX, PIN, a Amazônica tinha o Arco Norte, o Cuiabá, Santarém, a Amazônica. Né? A supressão dos ramais ferroviários econômicos, isso já vem do governo Dutra. Isso começa em 46. Quando cai o Getúlio, entra o Dutra, e o Getúlio já tinha criado todo o arcabouço institucional, normativo, né, estatal, para a alavancagem do rodoviarismo no Brasil. Já tinha criado o DNR, foi uma máquina de rodovia, já tinha pego aquele posto lá do Washington Luiz, ampliado, criando inclusive um fundo rodoviário nacional, dinheiro carimbado de rodovia para o Brasil inteiro, já tinha criado uma revista, Rodovia, editada pelo DNR, mensal, espetacular essa revista. Inclusive o pós-doc que eu fiz em cima da revista. Ela funcionou até 77. 3 caixas de chaves, quase a tradução completa, inteira. Né? Eles criaram uma bancada rodoviária no Congresso espetacular. Eu tinha acesso a vários dos debates que, nossa, a bancada rodoviária era agressiva. Qualquer opinião contrária à rodovia, eles iam para cima, era o argumento que eles tinham. Era impressionante, cara. Eles foram muito agressivos. Né? E realmente os rodoviaristas do Brasil, começando nos anos 30, os pioneiros, os primeiros engenheiros do DNR, os primeiros contratadores do DNR, eles tinham a visão de que realmente o Brasil iria funcionar um país desenvolvido com rodovia. A segunda leva, quando já começa a aposentar essa primeira velha guarda, e a segunda leva que vem com o Juscelino, aí já começa também o setor privado a entrar muito com subcontratação, e aí o DNR começa a não ser o único órgão executor de rodovias do Brasil, de construtor, né? E começa também a roubalheira. Começa muita corrupção, aí a coisa começa a ficar um pouco. Enfim, vai ter tem muita coisa, tem questão já política. Os militares apoiaram os rodoviários do Brasil nos anos 30, porque os rodoviários falaram de integração do país, desde os anos 30. A ferrovia não. Os ferroviários ficaram lá com as suas linhas, entendeu? E aquela ferrovia que era ultrapassada tecnologicamente, que não ligava a região do Brasil, que não era incapaz de ser um elemento para criar o mercado interno no Brasil que existia. Entendeu? E aí tem uma pesquisa que eu digo no final do livro que precisa ser feita. Se nem fizer, acho que eu vou acabar fazendo esse negócio aí. Esperar pegar outro pós-doc daqui a uns 5 anos. Por
que os governos não reagiram? Ou por que, não é que eles não reagiram, eles reagiram. Eles reagiram muito, eles aceitaram muito o governo do Brasil. Eu tive acesso aos debates que existiram nos anos 50, 40, se pegar a ata de dentro do debate e tal, de colocar lá o diretor do Departamento Nacional de Saúde de Ferro debatendo com o engenheiro rodoviarista, mas era um pau assim. Os rodoviaristas foram acuados. Tem uma questão política por trás? Tem questão política, tem questão econômica, tem questão geoterritorial. Porque é o seguinte, qual foi o plano do Getúlio? Qual foi a mudança de paradigma no Brasil? Deixar de ser um país exportador para ser um país urbano industrial. O trem ia fazer isso? Não. Não tem lugar nenhum. O trem não tem capilaridade. Você não vai criar um mercado interno só com o trem. Ainda mais um país gigantesco como o Brasil. E o Getúlio queria velocidade, queria pressa nesse projeto. Caminhão, 80 km por hora. Mais barato construir rodovia, muito mais barato. Então, o que o Getúlio faz é pegar o que o Washington Luiz tinha feito e amplificar e meter essa engrenagem rodoviarista realmente na máquina pública de fato. Entendeu? E o DNR foi o centro da coisa, né? O Departamento Nacional de Saúde, a sede deles no Rio, ali na Pleno Vargas, puta prédio espetacular, depois em 75 foi para o Brasil. Depois virou DENIT em 2001, foi, né? Então tem tudo isso. Então, a supressão de ramais antieconômicos foi uma estratégia dos rodoviaristas, né, para também tornar cada vez mais o ferroviarismo mais fraco. Mas os argumentos que eles tinham, sobretudo econômicos, era a supressão de ramais antieconômicos, era um fartinho ali com muitos desses relatórios. Não tinha como contra-argumentar. Por quê? Porque se você pega o que era o trem no Brasil, dos anos 40, 50, você tinha só uma ou duas linhas que davam um lucro, o resto era tudo, era só déficit. Agora tem uma questão que tem que ser posta também. Que ainda um pouco ao lado político que você colocou. Né? O sistema ferroviário brasileiro naquela época estava tudo na mão do Estado. E era um contingente de mão de obra enorme. Então, como no Brasil, a burguesia brasileira sempre teve esse anti-estatismo, né? Então também teve essa coisa também de dar uma... Porque eles tinham muito medo da categoria, ter uma categoria muito grande e poderosa. Parava o trem, parava o Brasil. Como hoje para o caminhão para o Brasil. Só que o caminhoneiro não é estatal, o caminhoneiro é particular, não é privado. Né? A influência da indústria automobilística? Então, no início não. No início a influência das indústrias de bens de capital para construir estrada. Tem que construir estrada antes de ter carro. Então eu fiz esse mapeamento. Eu tenho um quadro no meu pós-doc que ocupa 2 páginas e meia. Eu mapeei todas as empresas, 90% dos Estados Unidos, 10% da Europa. Entre francesas, alemãs, italianas, tinha umas italianas também, que vendiam equipamento de construção de estrada aqui no Brasil. Mas chegavam navios e navios cheios de patrola, como é que chama? Betoneira, usina de asfalto, britadeira, retroescavadeira, tudo caminhões, chegava com Vitória, em Santos, Rio de Janeiro, mas um monte, saía assim, tudo do DNR. Esse pessoal, sim. Então, antes de ter um carro, tem que ter estrada.